E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Lúcio aqui do canal Luz Criptos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo vocês vão aprender tudo o que vocês precisam saber sobre o Bitcoin, quais são seus fundamentos, perspectivas para os próximos anos, o que o Bitcoin traz de revolução, né, para o nosso mercado financeiro, porque muitas pessoas falam para se comprar Bitcoin, mas você que está em casa nem sabe qual é a diferença do Bitcoin para a moeda real. Então existe uma grande diferença, não é simplesmente uma moeda digital. O Bitcoin tem muitas coisas interessantes e importantes que você precisa aprender sobre ele para que você tenha sucesso nas próximas décadas, viu? Então já vai deixando um like e se inscreva no nosso canal. Sejam muito bem-vindos. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. Neste vídeo vocês irão aprender sobre o que é o Bitcoin, quem são seus criadores e qual é a história por trás da criação dele, e por último, o que torna o Bitcoin um ativo tão único neste grande mercado de criptomoedas e revolucionário para o nosso mercado. E aí pessoal, beleza? Agora a gente tem que entender o que é o Bitcoin. Primeiramente, o Bitcoin ele é um sistema de dinheiro eletrônico de pessoa para pessoa. E outra coisa muito importante é que o Bitcoin ele é a primeira criptomoeda criada no mundo. Isso faz com que o Bitcoin seja único e que ele tenha uma grande base de dados para que a gente possa fazer os nossos investimentos, certo? E qual é o diferencial do Bitcoin para o atual sistema financeiro que nós temos no mercado, né? Para as moedas fiat ou fiduciárias, como você bem preferir dizer, tá? O principal diferencial do Bitcoin é que o Bitcoin utiliza uma rede chamada blockchain. Essa blockchain é basicamente uma internet do dinheiro. Ela é uma rede pública, criptografada, onde todas as informações que são, uma vez colocadas nela, são imutáveis, ou seja, você não consegue alterar os dados presentes na blockchain. Isso faz com que a blockchain proporcione uma grande segurança para os seus usuários e, além disso, proporciona uma descentralização do atual mercado financeiro. Como assim, Lúcio, uma atual descentralização? Essa descentralização ela ocorre da seguinte maneira. Se hoje você quisesse fazer uma transferência de determinado valor para uma conta no exterior, você teria que justificar para a Receita Federal, pagar uma taxa absurda para o banco e só então você conseguiria fazer essa transação. Com o Bitcoin você não precisa disso. Uma vez que você faz a transação dentro da blockchain, você faz essa transação de maneira anônima. Dessa forma, a Receita ou ninguém consegue saber de fato se é você mesmo que está movimentando aquele valor financeiro e para onde esse valor está indo. O que é uma grande revolução de primeiro momento para o mercado, porque antes, se você tivesse que transferir grandes valores internacionalmente, você tem que, como eu falei, justificar para a Receita, pagar grandes impostos e ainda vai ter muita dificuldade em transportar, vamos supor, barras de ouro. Não são todas as pessoas que têm, obviamente, US$ 1 milhão ou de reais para comprar em barras de ouro e transferir para outro lugar. Mas se você fosse fazer isso, você provavelmente teria muita dificuldade. Com o Bitcoin, você consegue fazer isso em questão de minutos. Transações são rápidas, eficientes e anônimas. Então você consegue movimentar uma grande quantidade de capital para outros lugares. Além disso, o Bitcoin ele tem uma quantidade limitada de unidades a serem disponíveis no mercado. Como assim? De 4 em 4 anos ocorre um evento no mercado muito importante, que é chamado de halving. O halving diminui pela metade o número de novos bitcoins sendo emitidos a cada 10 minutos. Então, a cada 10 minutos, nós temos novos blocos de bitcoins sendo produzidos por aí. Por isso que existem os tais mineradores. O assunto da mineração nós iremos abordar em outro vídeo para ficar mais fácil de vocês compreenderem o que é. Tá bem? Então, resumindo, o que é o halving é um evento, vamos supor, um evento que ocorre de 4 a 4 anos, como a Copa do Mundo. Só que essa Copa do Mundo do Bitcoin não existem competições entre os diversos países por um futebol, mas vai existir uma diminuição na emissão de novos tokens no ativo, de novas unidades de Bitcoin. Isso faz com que o Bitcoin se torne um ativo cada vez mais escasso, ou seja, cada vez mais pessoas vão estar querendo aquele Bitcoin, porém vão existir menos Bitcoins no mercado. E logo, de acordo com a lei da oferta e da demanda, se você tem pouca oferta de um produto, porém muita demanda, os preços tendem a subir. Então, agora que vocês já compreenderam um pouco desses conceitos básicos do Bitcoin, nós vamos passar os próximos conceitos a vocês, um pouquinho mais sobre a história dele e sua criação. Bem, pessoal, agora que nós já compreendemos um pouquinho sobre o que é o Bitcoin e como ele funciona, nós também precisamos entender um pouquinho das bases do Bitcoin, qual é a história por trás dele, quem são seus criadores, não é mesmo? Então vamos lá. Primeiramente, a gente tem que entender que o Bitcoin ele não tem um autor conhecido. Ele tem um autor conhecido pelo pseudônimo de Satoshi Nakamoto.
Este autor publicou um artigo lá no auge de 2008, explicando vários pontos da crise de 2008, né, que nós tínhamos que ter uma moeda que fosse independente da intervenção estatal, e que esta moeda deveria ser o Bitcoin. Por conta disso, o Bitcoin ele foi criado, a partir de 2009 ele passou a ser lançado, né, e nós tivemos várias coisas por trás disso. Como assim, Lúcio? A principal motivação para a criação do Bitcoin foi a crise do subprime. Para quem não sabe, a crise do subprime é a famosa bolha imobiliária norte-americana que explodiu em 2008. Essa crise ela foi tão forte que ela conseguiu quebrar um dos maiores bancos norte-americanos, que era o banco Lehman Brothers. Então imaginem só a catástrofe que seria no Brasil se o Banco Itaú quebrasse. O Banco Itaú, para quem não sabe, é o maior banco que nós temos aqui no Brasil. Então, dentro do Brasil seria uma catástrofe terrível, porque vários investimentos, vários investidores dos mais diversos setores da nossa economia têm investimentos atrelados ao Banco Itaú. Então, imaginem só o que aconteceria se um banco multinacional, internacionalmente conhecido, com investimentos em várias camadas globais, quebrasse. Foi o que aconteceu em 2008, com essa bolha. E aí, foi uma catástrofe. Vários países sofreram com essa crise, porque, como eu falei, todos eles estavam atrelados de alguma forma à economia norte-americana, como nós ainda somos atrelados por conta do dólar, né? O dólar, para quem não sabe, é a moeda corrente mundial. Então, todas as transações que ocorrem internacionalmente acabam sendo atreladas ao dólar, por ele ser a moeda mais forte que nós temos aí. Atualmente, outras instituições já estão utilizando até mesmo a moeda chinesa como fonte de transação. Porém, isso não é assunto para o nosso vídeo. Então, o que o Bitcoin teria que ter de diferente para que a gente não tivesse mais uma reação em cadeia tão catastrófica como a de 2008? E aí nós vamos ver nos próximos slides quais são as características fundamentais do Bitcoin e, inclusive, por que você deveria ter investimentos em Bitcoin também. Então, basicamente, o Bitcoin ele vem para romper com todos esses padrões que faziam com que as economias globais fossem prejudicadas por conta de uma moeda fiduciária. Para quem não sabe, moedas fiduciárias são moedas que são baseadas somente no termo da confiança. São moedas que não têm nenhuma base e fazem elas de fato valerem aquilo que valem. Por exemplo, como você afirma que $1 vale de fato $1? Você não tem como afirmar. Por quê? Não existe nenhuma moeda que seja como uma reserva para o dólar. Antes do reset econômico mundial que nós tivemos lá em 1970, né, que foi o Congresso de Bretton Woods, ele rompeu com o padrão ouro. Então todas as moedas fiduciárias, moedas governamentais, passaram a romper com o padrão ouro. Então até 1970 nós tínhamos o seguinte sistema econômico. Para que você tivesse $1 milhão e fizesse a criação de $1 milhão, você tinha que ter $1 milhão em barras de ouro, para que, caso houvesse uma quebra no dólar, você tivesse uma reserva para aquele montante. Hoje em dia não existe mais isso, por isso que nós temos um sistema de moedas que é baseado somente na confiança. E se você hoje passasse a acreditar que $1 não vale de fato $1, como aconteceriam as coisas? Então o Bitcoin ele vem para romper com vários desses padrões da nossa economia e algo muito importante que vocês têm que saber também é que existem rumores, né, de que um novo reset econômico mundial está para vir aí, porque nós temos várias evidências que apontam a ruína do dólar. Vou trazer essas informações para vocês um pouco mais para frente, porque são assuntos muito interessantes e dariam um vídeo muito legal para nós. Bem, agora eu irei mostrar para vocês quais são os fundamentos do Bitcoin e por que você deveria ter Bitcoin, e se não tem, está perdendo tempo, viu? Bom, o primeiro fundamento que nós temos sobre o Bitcoin é que ele é um ativo deflacionário e que irá se tornar cada vez mais escasso ao longo da sua existência. Por quê? Nós vimos que o Bitcoin ele passa por um processo chamado halving, e o halving diminui pela metade a quantidade de Bitcoins que são emitidos a cada 10 minutos. Isso faz com que existam cada vez menos Bitcoins disponíveis no mercado e por conta de todos os seus fundamentos, o Bitcoin acaba sendo um ativo cada vez mais desejado pelas pessoas. Então, se você não tem Bitcoin ainda, vai deixar para comprar daqui 1 ano ou 2, você vai estar pagando mais caro do que na cotação atual. Lembrando que na cotação atual o Bitcoin está valendo $40 mil depois da queda de 60% que ele teve no mês de maio. Então, você não tem, está perdendo seu tempo. Estaria comprando Bitcoin agora com um baita desconto. O segundo motivo é que ele não pertence a nenhum rosto, CEO, empresa, instituição governamental, nada disso. Ele é um ativo livre. Finalmente, existe um ativo que seja de fato de livre mercado dentro do mercado internacional. E isso é uma coisa que todo mundo desejava há muito tempo, porque isso faz com que as decisões que sejam tomadas para as próximas décadas do Bitcoin
não sejam influenciadas pela vontade das porcarias dos estados. Por quê? Infelizmente, mais uma vez falando, não pelo mérito social, mas pelo mérito econômico, os estados não têm um bom histórico com as relações econômicas, né? A gente pode ver isso com vários países que já foram extremamente ricos e hoje vivem na pobreza, né? Para não falar coisas ainda piores. Então, um outro motivo para que vocês devessem ter Bitcoin é o seguinte: o Bitcoin ele é um ativo que permite transações anônimas. Ô, Lúcio, eu gostei disso daí. Significa que dentro da rede da blockchain você não tem identidade. Simplesmente existe uma carteira XYZ. E quando a transação passa da carteira XYZ para ZWX, você faz essa transação de maneira que nenhuma instituição governamental saiba quem são os donos dessas carteiras. Elas simplesmente vão saber que, opa, saiu daqui e foi para cá. Por que as pessoas ainda têm acesso a essas informações? Porque a blockchain ela é pública, para que todo mundo possa fazer o controle das informações que ocorrem nela. Lembrando que uma vez que uma informação está dentro da blockchain, ela é uma informação imutável. Ok? Então, lembre-se também de tomar muito cuidado mais para frente quando vocês aprenderem um pouco sobre como fazer as transferências de uma carteira para outra, de que vocês não podem errar, porque uma vez que vocês errarem a transação, não tem como seus bitcoins voltarem para a sua carteira. Ok? Então, visto isso tudo, eu acredito que vocês já tenham conseguido aprender um pouco mais sobre o Bitcoin. Se esse vídeo te ajudou, se inscreve no nosso canal, por favor, nos dá essa força, deixa o like aqui nos comentários. Se esse vídeo também não te ajudou em nada, deixa nos comentários para que a gente possa fazer conteúdos que se aproximem mais de você. Tudo bem? Espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês. Fiquem todos muito bem e tenham uma ótima semana. Até a próxima. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah.